Marcos capítulo 8. Marcos 8 nos mostra um grande milagre de Jesus. Estava uma multidão com fome diante do Senhor e Jesus, vendo aquela escassez e o povo em jejum que estava prestes a desfalecer, diz para os discípulos alimentarem a multidão. E eles pegaram alguns peixinhos, alguns pãezinhos, e Jesus apresentou ao Pai, e aquilo se multiplicou e alimentou toda a multidão. E aqui Jesus nos ensina claramente que, na verdade, depende da ação humana, o desejo, o amor, a caridade. E o mais Deus faz em prol do seu povo, dos necessitados. Em seguida, após esse milagre, eles saíram e entraram no barco. E lá no barco eles notaram que não tinham levado pão. Olha só que interessante, né? E eles se esqueceram e eles começaram a falar, né, sobre o pão, e Jesus ficou indignado, porque eles tinham acabado de ver um grande milagre e, no entanto, estavam preocupados de novo com o pão. E ainda Jesus lhes fala sobre o fermento dos fariseus, que na verdade era aquilo que os fariseus, em sua incredulidade e religiosidade, colocavam como um fermento nos corações para inchá-los de orgulho, de soberba, de ressentimentos, de mágoas, de ódios, de raivas, de dissimulações, e por fim as pessoas acabavam não cumprindo aquilo que era o desejo de Deus. Mas os discípulos não compreendiam nada. Jesus ainda tenta ensinar-lhes. Então vem até ele um cego. Na verdade, aquele cego simbolizava, sim, a situação espiritual daquele ambiente. Eles enxergavam as coisas físicas, mas não as espirituais. E aquele cego chega e roga por um milagre, e Jesus toca nele. E então aquele cego começa a ver os homens como árvores, né? Ele não vê perfeitamente as coisas, ele não vê uma imagem perfeita após Jesus impor as mãos sobre ele. E aí é interessante que então, diz a palavra de Deus, que o Senhor o toma pela mão e o faz olhar para cima. Olha só que coisa. E nesse momento ele é totalmente curado. Há momentos que ocorre isso realmente nas nossas vidas. Nós somos como os discípulos. Deus fala, Deus mostra, está diante de nós, mas nós não queremos ver, nós não insistimos em não enxergar, né? Vemos as coisas superficialmente, descaracterizadas, como aquele cego via como árvores. Mas quando o Senhor te toma pela mão e faz você olhar para o céu, e você olha para a grandeza de Deus, o amor de Deus, a fidelidade do Senhor, que nunca te abandona, que não te desampara, que é verdadeiramente o teu ajudador, o teu Senhor, o grande amor, então você passará a enxergar claramente. Por isso a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Olhar para o alto é imprescindível. Às vezes você está envolto em circunstâncias, em situações que realmente ofuscam o seu entendimento, abalam a tua visão, impedem que você enxergue as coisas de forma perfeita. Mas quando você olha para Deus, e você sempre terá um ânimo novo, um sentimento novo, uma motivação nova e uma direção nova para a sua vida em nome de Jesus. Continuando, de repente uma multidão ao redor de Jesus. E então Jesus pergunta aos discípulos quem eles dizem que ele é, né? E uns falam que acham que Jesus é um profeta. E por fim Pedro confessa: tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o ungido, o separado pelo Senhor, o escolhido, então Jesus começa a falar da sua missão. Jesus fala assim: importa que eu sofra, que eu seja crucificado, seja morto, mas eu ressuscitarei. E nessa hora, todos ficam indignados, e principalmente Pedro,
que fala, imagina, o Senhor não vai passar por essas coisas, vai sofrer isso, né? O Senhor é ungido, né? E essa visão de que realmente, porque é ungido, não vai sofrer, não vai passar aflição, não pode realmente ter dores, mas então Jesus prontamente repreende a Pedro e repreende de forma dura. Cala-te, Satanás, disse Jesus. Retira-te de mim, Satanás. As coisas que são de Deus você não compreende, mas só as que são dos homens. Muito forte, né? O próprio Pedro, que tinha acabado de confessar que Cristo era ungido, agora estava ali sendo um instrumento de Satanás, porque queria julgar as coisas pela sua visão, pelo seu entendimento, por aquilo que era, né, o seu coração enganoso, e ele não compreendia as coisas de Deus. Deus sabe o que faz e fazia as coisas de forma perfeita e haveria de completar sua obra. Nesse momento, então Jesus fala da importância de que qualquer um que quiser segui-lo tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e segui-lo, que sim, envolve muitas vezes sacrifício, envolve sim muitas vezes dores, porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de Jesus, esse a salvará. Então, muitas vezes você quer, por apego a algo, você diz que não quer perder a vida e você ali acaba perdendo-a, né? Você quer salvar a sua vida? Eu preciso viver, eu tenho pouco tempo de vida, eu preciso viver. Só que você acaba perdendo a vida. Mas aquele que perde a vida por Jesus, aquele que renuncia, entende o tempo do Senhor para si, o Senhor o abençoará. E então, Jesus fala aquele versículo tão conhecido, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há nada mais precioso do que a nossa alma diante do Senhor. E a geração adúltera, pecadora, que se envergonha de Jesus, pede um sinal, Jesus diz, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser a vinda realmente em glória do Filho de Deus com os santos anjos. Quer dizer, todo olho o verá, todo joelho se dobrará. Só no final dos tempos, todos verão e saberão que verdadeiramente Jesus Cristo é o que foi enviado por Deus para a salvação dos homens. Que você possa crer enquanto há tempo, que você possa realmente tomar sua cruz, né? Perder a sua vida, entre aspas, momentaneamente, para que você possa salvá-la diante de Deus. Que os seus olhos possam se abrir de toda cegueira, obstinação, orgulho, mágoa, maldade, e que você possa ver o reino dos céus. Olhe mais para o alto, busque as coisas do alto e não as que são aqui da terra, porque tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre, porque a palavra de Deus é eterna. Deus abençoe em nome de Jesus.